Bom dia, pessoal. Vamos fazer a peça inicial. Gostaria agora de chamar nosso palestrante do dia, João Benjamin. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Possamos todos assimilar e reter a lição de hoje, para o nosso aprendizado. Eu escolhi esse tema, o Evangelho de Chico Xavier, dessa obra do Carlos Bacelli, porque agora, no mês de abril, se Chico estivesse no nosso meio, ele estaria completando 105 anos. 2 de abril, ele nasceu de 1910. Está saindo o som aí? 2 de abril de 1910, nasceu Chico na pequena Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Uma família pobre, bem pobrinha mesmo. Ele, desde cedo, ele precisou trabalhar para ajudar no sustento da família, no sustento do lar. Ele foi balconista de armazém, Chico fez de tudo, né? Até que ele conseguiu passar num concurso, funcionário público, fez um curso de datilografia. Quer dizer, quem psicografou 416 obras, ciência, filosofia, religião, né? De onde saiu toda essa sabedoria? Não foi dos bancos acadêmicos aqui do nosso mundo, né? Não foi dos bancos da escola daqui. Isso é fruto do quê? Da sabedoria, da inteligência, do conhecimento de espíritos luminares, de espíritos benevolentes, espíritos superiores, que se comunicaram através de Chico Xavier. Então, esse mês de abril, ele tem fatos marcantes para todos nós, da doutrina espírita. No dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, há 158 anos. Neste ano de 2015, completa-se 150 anos do lançamento da obra Céu e Inferno. Então vejam quantos fatos marcantes nós temos. Kardec nasceu, desencarnou no dia 31 de março e foi sepultado no dia 2 de abril, no dia que Chico nasceu. Só que 1869, né? Foi o sepultamento de Kardec. E Chico esteve no nosso meio. E ele começou a sua missão mediúnica, o exercício da sua mediunidade, muito cedo. Aos 17 anos de idade, Chico já estava tendo a primeira comunicação com Emmanuel, seu guia espiritual. Era
Era um menino, 17 anos de idade, olha que responsabilidade. Ainda lá em Pedro Leopoldo, que ele conhece pela primeira vez a presença, ele vê ali presente o seu mentor espiritual, seu guia espiritual, Emmanuel. E Emmanuel passou 2 orientações básicas, profundas, que serviriam para o Chico para toda a vida. E antes de dar a primeira orientação para ele, esse espírito benevolente, sábio, muito iluminado, Emmanuel, antes de dar a primeira orientação para o Chico, ele disse: você está preparado para trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico respondeu: sim, desde que os espíritos não me abandonem, os espíritos bons não me abandonem. E Emmanuel disse: os espíritos não vão te abandonar, estarão sempre com você, desde que você estude, trabalhe, se esforce. Você estará sempre acompanhado por esses bons amigos do plano espiritual superior. E Chico, menino de tudo, pergunta para Emmanuel: mas o senhor acha que eu estou preparado para esta missão? Ele disse: você está sim, você está preparado. Desde que você siga 3 pontos básicos para o cumprimento dessa missão muito importante, é que você veio nesse planeta. Assim, Chico pergunta: 3 pontos importantes? Qual é o primeiro ponto, Emmanuel? Ele disse: disciplina. E o segundo ponto? Disciplina. E o terceiro ponto? Disciplina. E isso, vejam só a importância da disciplina em nossas vidas, em todos os setores da nossa vida. E a segunda orientação que Emmanuel passou para Chico, logo no princípio da sua mediunidade, no início, né? Também ali, com 17 anos de idade, ele disse: Chico, se algum dia eu te disser alguma coisa que contrarie o Evangelho de Jesus, o que Jesus ensinou e as lições de Kardec, você continue com Jesus e Kardec e me deixe de lado. Me esqueça. Veja a seriedade e honestidade desse espírito sábio e benevolente, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. E Chico perguntou para ele: mas essa missão, que missão seria essa? Você vai psicografar obras. Dentro da doutrina espírita você vai, psicografar obras. Ele falou assim: mas como eu vou publicar essas obras? Meu pai é vendedor de loteria federal. Onde eu vou arrumar dinheiro para publicar tudo isso? Ele falou: não, no começo vai ser simples, só 30 obras. Nós vamos começar com 30 obras, irmão, disse para ele. Ele falou: então, onde eu vou arrumar dinheiro para isso? Ele disse: não se preocupe, que os espíritos superiores vão se encarregar disso. Isso que é interessante. Em 1927, Chico nasceu em 1910, em 1932, com 22 anos de idade, Chico publica a sua primeira obra, com o título Parnaso de Além Túmulo. Essa obra, Parnaso de Além Túmulo, é uma coletânea de poesias, de poetas do Além Túmulo. 1932, vejam só. Entre esses poetas, logicamente aqui eu não gostaria de esquecer nenhum, mas não vou me lembrar de todos, mas tem Antério de Quental, Cassimiro de Abreu, Cassimiro Cunha, Olavo Bilac, Alta de Souza e tantos outros poetas. E lá em cima, no início, começa Espíritos Diversos, poesias, gente, trazidas do além túmulo. E que está aí, essa primeira obra do Chico. Quando foi apresentada essa primeira psicografia na Federação Espírita Brasileira para análise, ali disseram: realmente, nós temos que publicar essa obra. Só as 88 obras que foram publicadas através da Federação Espírita Brasileira teve uma retirada de 12 milhões. 12 milhões foi o número de retirada dessas obras. Vejam que... E depois elas foram traduzidas para espanhol, francês, italiano, esperanto, diversas outras línguas.
está aí. Chico foi a antena psíquica mais poderosa que nós conhecemos no nosso planeta. Falando em mediunidade. Não houve outro até hoje. Está fazendo muita falta outro Chico Xavier. Muita falta faz pra gente, né? Ele psicografou 416 obras. 416 obras. Vejam, sendo apenas o primário. Aí vem aqueles que não acreditam e zombam de forma feroz de Chico Xavier, dizendo que ele plagiou uma obra aqui, plagiou uma obra ali. Não houve plágio. Simplesmente ele recebeu a comunicação, foi ditado, tudo foi ditado por espíritos superiores que por aqui passaram e que deixaram essas obras magníficas, né? A coleção de André Luiz, as obras de André Luiz, as obras deixadas por Emmanuel e tantos outros espíritos superiores, sábios, benevolentes, que deixaram o seu pensamento, o seu conhecimento através de Chico Xavier. Além dessas 416 obras, não precisamos nem falar sobre todas aquelas comunicações que Chico recebeu para levar conforto às mães, aos pais, aos entes queridos que aqui ficaram, daqueles entes queridos que partiram e que se comunicaram através do Chico para trazer um conforto, um alívio para o sofrimento, para amenizar aquela saudade que dói no coração pela ausência física da pessoa que nós tanto amamos e que partiu para a pátria espiritual. Sabemos que continua vivo, mas tem hora que bate a saudade, você quer sentir o cheiro, quer abraçar, quer beijar. Essa saudade é normal, a saudade é o amor que fica. É muito natural isso. A gente sente isso hoje e vai sentir sempre, porque existe amor. Onde existe amor, há saudade. Mas a doutrina espírita nos dá a esperança de um dia nos revermos, nos reencontrarmos e nos abraçarmos novamente. Porque nós somos imortais, continuamos vivos. Então eu separei aqui alguns ensinamentos deixados por Chico Xavier. Alguns foi através da sua mediunidade. Espíritos luminares, espíritos superiores deixaram ensinamentos para nós através dessa obra, né, que foi escrita aí por Carlos Bacelli, amigo do Chico, durante muito tempo. Durante toda a sua vida, ele participava lá em Minas Gerais das reuniões de Chico Xavier. Então ele conhecia muito de perto Chico, eram amicíssimos, né? E ele passou para esta obra alguns ensinamentos do Chico. Alguns vieram do seu conhecimento, da sua sabedoria adquirida através do convívio com esses espíritos superiores. Chico cursou uma verdadeira faculdade sem ter sentado em nenhum banco das escolas da Terra. A faculdade do mundo espiritual, que tanta sabedoria nos deixou, tanto ensinamento. Então aqui eu escolhi alguns ensinamentos, que vale a pena a gente passar adiante, está sempre lembrando disso. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Vejam, realmente Jesus não pediu muito. Porque se nós nos amássemos verdadeiramente uns aos outros, não haveria guerra, não haveria ódio, não haveria essas facções que existem no nosso planeta, né? Cada um, estava até conversando com o Perdonar ali, Daniel, a gente falando sobre isso, né? O porquê de tantas religiões, de tantos grupos religiosos em torno do próprio cristianismo. Até o Perdonar deu um exemplo bonito, falou, nós estamos aqui como se fosse uma pirâmide, né, Perdonar? Então, todas as religiões conduzem a Deus. O Deus é único, mas tem aqueles que chamam o Deus para si, dentro da sua agremiação religiosa e dizem, aqueles que estão fora daqui não estão salvos. Vocês são filhos de Deus. Mas a doutrina espírita não prega isso. A doutrina espírita tem consciência, os luminares do alto têm consciência de que acima desses grupos religiosos está Deus, está o amor, está a união da humanidade, que é uma irmandade só. Muito embora todas essas diferenças existam
de conhecimento, de aceitação ou não, de alguns segmentos religiosos. Mas o importante é que a gente tenha consciência disso, que acima de tudo isso está o amor. E Jesus ensinava, pregava o amor incondicional, que nós ainda não conseguimos compreender direito o que significa esse amor incondicional, que está acima de tudo. Nós ainda confundimos esse amor incondicional com aquele amor de mãe para filho, entre os casais, aquele amor que sentimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Ao mesmo tempo que nós os amamos, nós não amamos tanto aqueles que não são dos nossos laços de sangue, porque ainda não aprendemos a amar direito. E Jesus sabia disso, por isso que ele ensinou, amem-se uns aos outros. Olha que ensinamento puro do Mestre. Os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhes ofereçamos uma base. Às vezes a gente faz orações todo dia, pedindo. Às vezes a gente se lembra mais de pedir coisas materiais do que coisas da alma, coisas do espírito, para fortalecer nossa sabedoria, nosso entendimento, para nos dar saúde mental, para que possa evoluir intelectual e moralmente. A gente fica pedindo coisas materiais. E a gente fica esperando que os espíritos superiores façam aquilo que seria a nossa parte. É como aquele aleijado que estava ali à beira daquele tanque em Betsaída. E ali ele estava esperando que alguém chegasse e o colocasse na água, porque o primeiro que fosse colocado na água, quando as águas se mexessem, ali narra na Bíblia que a água se mexia e naquele momento um anjo descia, o que consta ali? Um anjo descia naquelas águas e o primeiro que entrasse ali seria curado de qualquer moléstia. E esse aleijado estava ali deitado, não podia se movimentar, e Jesus olhou para aquele homem e disse: você quer ser curado? Ele disse: sim, mas eu não encontro ninguém que me coloque nas águas quando elas se movem. Estou esperando que alguém me coloque lá. Aí Jesus, naquele momento, curou aquele homem. Levanta, pega a tua cama e anda, disse Jesus. Esse aleijado, ele estava ali, paralítico, praticamente paralítico, ele simboliza o quê? A nossa paralisia espiritual. Nós ficamos aguardando que outras pessoas venham nos ajudar a fazer aquela parte que seria nossa. E tem coisas em nossas vidas que são intransferíveis, que são personalíssimas, que nós não podemos constituir procurador para fazer por nós. Nós temos que fazer. E esse aleijado, ele simboliza aqui aquela paralisia espiritual de nossa parte. Ficamos aguardando que as coisas aconteçam, nós só pedimos, mas o que nós fazemos para ter mérito para que isso aconteça? Fazemos a nossa parte verdadeiramente? Ou não? Às vezes a gente auxilia as pessoas, não só com... Não estou falando de dar esmola ou de ajudar economicamente. Estou falando de pessoas que a gente ajuda com uma palavra amiga, com a palavra de conforto, dando-lhe direcionamento, aconselhamento, esclarecimento quando pede. Mas a pessoa vira as costas, você percebe que ela continua a mesma, ela não muda, não faz nada para se modificar, ela não se ajuda. É tão bom quando você procura ajudar alguém e você sente que aquela pessoa está reagindo, ela está se ajudando também. Isso conforta, nos traz alegria, porque você vê a pessoa se melhorando. Mas tem pessoas que só sabem reclamar. Tem pessoas que você encontra, você conversa com ela, ela fala: mas por que acontece isso só comigo? Aí você pergunta para a pessoa: e por que não com você? E por que não comigo? Estamos todos no mesmo barco. A gente só sabe se questionar e reclamar às vezes. Então nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer a Deus pela experiência que Ele aqui e pedir para Ele que nos dê saúde física e mental para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui com dignidade, mas com amor e não necessariamente pela dor, fazendo escolhas pelo bom caminho.
muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço e renovação. Querem que os Espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Olha, é isso que eu estava dizendo para vocês até agora. Todos nós temos um pouco disso, né? A gente reza, ora, né? Fica esperando. Os bons Espíritos vão me ajudar. Vão me ajudar. Mas aí, é o que eu perguntei. O que estamos fazendo a nossa parte? É importante isso, certo? Mesmo porque os bons Espíritos, eles não vão se envolver a ponto de mexer com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Eles estão ali para nos aconselhar, nos intuir, nos inspirar. Mas eles respeitam as nossas escolhas, respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não se intrometem nas nossas decisões. Precisamos criar um padrão vibratório suficiente para que eles se aproximem e potencializem aquilo que nós queremos de bom ou de mal. Porque quando nós desejamos o mal, os espíritos bons se afastam e vêm os inferiores e acabam influenciando a gente. Nós atraímos as boas ou más companhias pelo nosso pensamento e pela nossa sintonia. É isso que a gente precisa ter consciência e saber disso. Né? Ora, nem Jesus, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Nós estamos com o leme da embarcação na mão. No mar revolto, no mar calmo, no mar tranquilo, nós temos que ter base, temos que ter sustentação para que a embarcação não vire, né? Não venha naufragar. Então, quando ele diz aqui, quando Jesus veio à Terra, não se propôs a resolver o problema particular de alguém, nós nos lembramos do ensinamento de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e vos aliviarei. Veja, eu vou aliviar vocês. Eu vou dar uma aliviada no fardo que vocês carregam. Mas eu não vou carregar o fardo por vocês. Quer dizer, eu vos aliviarei, quer dizer, eu vou ajudar vocês a carregar esse fardo. Mas cada um é que tem que carregar o seu. É importante a gente ter consciência disso também. Ele nos mostrou o caminho. Esse caminho está no Evangelho dele, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Vejam, às vezes a gente se sente tão pequenininho, a gente acha que não tem capacidade para fazer nada, só os outros é que podem mais que a gente. Às vezes até a oração a gente pede para o outro fazer para a gente, porque a gente não se sente à altura para fazer uma oração, para pedir para o Pai. Como disse uma pessoa, que eu não me lembro agora, às vezes a gente tem complexo de cachorrinho vira-lata. A gente não acredita. Nós não acreditamos no nosso potencial. Esse potencial que está dentro de cada um. Se o outro é capaz, eu também sou. Mas por que ele conseguiu? Como Emmanuel disse para o Chico, disciplina, esforço, estudo, trabalho. A missão do Chico foi árdua. A enfermidade começou precocemente no Chico, no corpo físico. Primeiro foram os pulmões, depois os olhos, depois a angina, e mesmo assim, teve um dia que ele estava psicografando e a vista dele chegou, um olho dele chegou a sangrar. Aí ele disse para o Emmanuel, né, que o Chico era uma antena psíquica que estava 24 horas no ar, vamos dizer assim. A evidência dele era incrível. Às vezes ele confundia as pessoas encarnadas com as desencarnadas e vice-versa. Ele via naturalmente como nós vemos aqui. Aí ele disse, mano, eu não posso continuar depois, porque agora esse olho aqui está doendo muito. Ele falou, você ainda tem o outro olho que está bom. Veja, ele foi. Porque ele sabia que o Chico tinha um tempo certo para ficar aqui. Se ele não fosse assim com ele, exigisse essa disciplina dele, ele não conseguiria deixar todas essas obras, todos esses ensinamentos que ele deixou para a gente. E Emmanuel, como espírito superior, ele tinha conhecimento de que essa enfermidade era só no físico, que o espírito era forte. E é forte. Espiritualmente, todos somos fortes.
E que todas essas anomalias, essas enfermidades pertencem só ao físico. Certa vez durante a aula, um aluno perguntou se quando a gente desencarna, uma pessoa que não tem uma mão, não tem uma perna, se ela continua sem uma mão, sem uma perna, eu falei, essas deficiências são só do físico. O corpo espiritual, essas lesões, depois que nós nos desvencilhamos, nos desligamos dos reflexos do físico, isso desaparece. Ah, mas às vezes dizem que aparecem algumas pessoas que não tinham uma perna e aparecem sem uma perna. Às vezes ela aparece assim porque você possa reconhecê-la. Porque o corpo espiritual, ele é plasmável, você pode modificá-lo e se apresentar na forma que você quer que as pessoas se reconheçam. Mas não quer dizer que ela vai continuar e quando ela reencarnar novamente, ela vem sem uma perna. Não tem nada a ver isso, não. As lesões do corpo físico com o corpo espiritual que são distintos. O corpo espiritual é o imortal, aquele que continuamos com ele após sair daqui, né? Quando diz aqui que toda atividade no bem, nenhuma atividade no bem insignificante, as orações que nós fazemos e que não direcionamos a ninguém, elas são aproveitadas pelos espíritos superiores e são levadas para os lugares onde está precisando de uma oração. Tudo é aproveitado, nada se perde. Eles aproveitam tudo que é de bom neste mundo, para a espiritualidade. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Veja, o Chico é um exemplo disso. Ele não saiu do seu lugarzinho, viveu ali. Ele levava aquela vida simples, humilde dele, na sua casinha. Ele nunca oferiu um centavo das obras psicografadas. Nunca oferiu um centavo daquilo. Tudo foi para a federação, para ser distribuído para obras de caridade. Tudo ele revertia em favor dos pobres, dos necessitados, daqueles menos favorecidos pela sorte. De forma simples, ele viveu, sem sair dali, naquelas condições que nós já conhecemos, que o Chico passou por aqui, né, com enfermidade, com simplicidade, com a sua aposentadoriazinha pequena, mas ele era feliz, ele amava a vida física. Tanto que ele tinha medo de morrer. Todos nós, do fundo, quando se fala de morte física, a gente fica um pouquinho assustado. Não estamos acostumados com ela ainda, né? Sempre brinco e falo, eu não queria morrer, não, mas se morrer, eu quero morrer uma vez só. Então, o Chico, aquela ocasião que ele estava no avião, e que ele ficou assustado, que falaram que o avião ia cair, ele começou a gritar, e Emmanuel chegou para ele, o guia espiritual falou, Chico, não deixe as outras pessoas que estão aqui dentro mais apavoradas do que já estão, já que você sabe que vai morrer, então morra com, né? Sem deixar os outros mais assustados. Mas eu vou morrer. Como é que você sabe que você vai morrer, né? Não é assim também, né? Aqui é importante, sobre religião, que estava falando para vocês. Tem pessoas que acham que a religião dele é mais poderosa, é mais forte. Quem está fora da religião dele não é filho de Deus e não está salvo. Então veja, nunca quis mudar a religião de alguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Nas origens de toda a religião cristã está o pensamento de Jesus. Quem seguir o Evangelho de Jesus, estará. Aqui continua. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. E esse é o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. O que é salvação na linguagem da doutrina espírita? É alcançarmos gradativamente mundos melhores e chegarmos ao ponto de espíritos puros, que nós não precisaremos passar pela reencarnação em planetas como este nosso planeta escola. Expiação e provas ainda. Porque os espíritos que alcançam o grau de pureza, que todos eles que passaram por mundos como esse nosso,
Eles só reencarnam em missão. Eles não têm aquela obrigação de reencarnar para espiar e provar mais. Nós chegaremos a esse ponto. Mas como? Aos poucos. Não adianta querer apressar o curso das águas. O rio tem seu curso, tem seu tempo. Eu disse isso para um amigo meu. Não adianta você querer apressar o curso das águas. Ele falou, mas para isso já inventaram a bombinha. Não é bem assim, não é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente sabe que, às vezes, a gente quer apressar as coisas e mete os pés pelas mãos e acaba exigindo mais do que devia da gente. Acabamos sofrendo, né? Porque eu não mereço, porque eu deveria fazer mais do que faço. O importante é fazer, mesmo que seja pouco, mas que cada um faça aquilo que dá para fazer, dentro do que sabe, dentro do seu conhecimento, através de uma palavra amiga ou através de uma ajuda com alimentos, seja o que for, mas que cada um faça a sua parte e que veja o outro, o seu semelhante, sempre como um irmão e não como um inimigo. Aqui, ele falou dos políticos, né? Vejam. E já faz tempo que o Chico falou sobre isso, né? Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande e eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Vejam, nós vemos aí essa corrupção generalizada no nosso país, no mundo, né? Isso dói. E a gente sabe que aquele dinheiro que sai pelo ralo ali, através da corrupção, deixa de ir para a educação, deixa de ir para a saúde. A importância da educação das nossas crianças, eu sempre gosto de lembrar e falar sobre isso. Educar uma criança para não ter que corrigir um adulto. É muito importante isso. Tem países aí fora que são pequenos, que não tem nem onde morar, constrói casas no subsolo, 4 andares para baixo, 4 para cima. Não tem nem terras para cultivar, mas estão progredindo, trabalhando, evoluindo. Por quê? Porque acreditam, porque confiam, porque tem disciplina. Logicamente que nenhum país é perfeito, nenhuma nação é perfeita. Nós vemos o Japão, vemos a Coreia do Sul. A evolução daquele povo, a preocupação com a educação das suas crianças. Porque essas crianças de hoje, as nossas crianças de hoje, serão os homens de amanhã. Esses homens que estão aí, que vão dirigir a nossa nação. Esses homens, educados ou não, é que vão educar as outras crianças que virão. Que vão ensinar essas outras crianças que estão por vir. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na terra em lastimável situação na vida espiritual. O Chico tinha acesso não só às coisas do mundo físico, mas também através da sua vidência. O Chico era levado a conhecer lugares e homens fora do físico na espiritualidade. E ele tinha verdadeiramente conhecimento disso. Pessoas que foram consagradas aqui, homens públicos, né? Pessoas públicas que tiveram muito poder, mas poder temporal. E que do lado de lá são espíritos endividados. E todos nós carregamos um pouquinho de dívida conosco, né? Nós temos algumas coisas para acertar de lições mal feitas no passado. Mas a gente tem consciência de que a dívida, ela dorme com o devedor e acorda com ele. Então nós temos que ir saudando essa dívida, de alguma forma. Mas nós viemos aqui só para pagar a dívida? Não, nós viemos para evoluir. Pagar a dívida é consequência. Isso aí faz parte. Então, através da lei do amor, nós vamos quitando esses débitos espirituais de existências anteriores. A respeito dos elogios que às vezes a gente recebe, e muitas pessoas, né, ficam todas cheias, mas veja a humildade do Chico nessas palavras. Sempre recebi os elogios como incentivo dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. É mesmo, né, gente? Quando você magoa alguém, que você vai dormir, o travesseiro parece um tijolo. Está duro, você não consegue cerrar os olhos, não consegue
se libertar daquilo, é aquele sentimento de amargura, aquela coisa que a gente sente, poxa, eu poderia ter medido mais as minhas palavras, né? Eu poderia ter segurado um pouquinho, eu não precisava ter dito isso, eu não precisava ter feito aquilo, mas às vezes aquele momento de, mas o meu sangue subiu, eu acabei fazendo, acabei falando. Mas tem pessoas que dizem, não, eu sou autêntica. O que é ser autêntico? É não ter trava na língua e falar tudo que acha que deve falar para o outro? Não é isso. Ser autêntico é você parar para pensar o que vai dizer. E saber o que está dizendo, com conhecimento de causa. Não é simplesmente jogar na cara do outro, derrubar, como nós dizemos aqui, um caminhão de melancia na cabeça do outro, e achar, não, lavei minha alma, né? A pessoa fala. Mas não é por aí. Não é por aí. O Wellington Balbo, um orador espírita de Bauru, ele fala a respeito da fofoca mediúnica, um tema que vai sair ainda no Idealista, aquele jornalzinho de Jaú. Ele fala sobre essa importância dos médiuns que trabalham com a mediunidade, de ter a educação mediúnica. Um rapaz chegou para o Wellington e disse, estou preocupado, rapaz. Ele estava num segundo casamento, numa segunda união, né? Divorciou-se, estava com uma segunda mulher. Ele disse, estou preocupado porque um espírito na casa espírita me disse que esse filho da minha segunda mulher foi o meu assassino numa existência anterior. E ele tirou a minha vida numa existência anterior. E agora eu estou preocupado que eu vou adormecer, vai que ele repete. Vai que ele torna noutra. Vai que ele faz tudo de novo e tira a minha vida outra vez. Aí o Hélio disse para ele, não se preocupe com isso. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou em cada um de nós o véu do esquecimento para que a gente esqueça essas inimizades, esses inimigos do passado e crie esse elo de amor, de amizade. É para isso que estamos aqui. Ele não vai ter lembranças disso, porque o velho esquecimento não vai permitir que ele tenha acesso a isso. Vocês não se dão bem? Sim, nos damos bem. Então, ótimo. Então esqueça disso. Uma propaganda do Estadão que falava assim, se você está sem assunto, leia o Estadão. Era uma propaganda assim do Estadão na época. Às vezes a pessoa não tem assunto e acaba falando o que não deve, o que não tem conhecimento, e às vezes acaba ferindo o outro, magoando o outro, deixando o outro apavorado, por nada. Porque o médico que tem uma educação mediúnica, ele não vai fazer isso. Ele não vai vir aqui para ficar falando das coisas do passado de outro. Ele vai orientar as pessoas para que essas pessoas evoluam pelo caminho do bem, do amor, dando orientações sadias, mas não trazendo coisas do passado e remexer com coisas que podem, num caso desse, mexer com a união de um casal. É o caso aí. Eu estou me dando bem com a minha mulher e de repente eu descubro que dentro do meu lar tem um menino ali que foi meu inimigo do passado. Veja que coisa, né? Uma coisa que não precisava ser dito. Então o que é isso? Falta de educação mediúnica, falta de assunto. E às vezes a fofoca nasce disso, né? A pessoa não lê Estadão, não tem assunto e acaba passando para frente para interagir no meio que está, fazendo fofoca. A fofoca, o próprio nome já diz, é coisa sem fundamento, coisa que a pessoa não tem pleno conhecimento e acaba falando que ouviu dizer. Bom, aqui, por isso é importante a gente, antes de falar, antes de dizer qualquer palavra, que a gente pense, porque a palavra, depois que sai da boca, é como a pedra atirada e a flecha lançada. Não dá para correr atrás para pegar. Não dá mais tempo. A importância, vamos ser autênticos, mas vamos pensar para falar. E ver se aquilo tem fundamento e se deve ser dito. Vamos ler o Estadão para que a gente tenha mais assunto. Então vamos cerrar os nossos olhos por uns minutos. Quem quiser, quem não quiser pode ficar com eles abertos, apenas para facilitar a nossa concentração. Neste momento, agradecemos a vós, querido amigo e mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos uma vez, falando sobre o Evangelho, os ensinamentos deixados por Chico Xavier, que foi um apóstolo, nosso querido amigo e mestre Jesus,
contemporâneo nosso, um verdadeiro apóstolo de Jesus. Querido Mestre, neste momento, rogamos a vós, como eternos pedintes que somos, que nos envolva com as suas vibrações de amor, de paz, de união, de harmonia, de alegria e de progresso. E que cada um de nós aqui presente possa, neste momento, receber um lenitivo para o corpo físico, para o corpo espiritual. Que toda nocividade, porventura, estagnada em nós, possa ser retirada por esses espíritos boníssimos, trabalhadores da sua seara, Mestre. E que toda essa nocividade seja levada para o cosmos e lá seja reciclada e reutilizada para o bem. Que essas bênçãos que agora recebemos possam ser levadas também por esses nossos amigos boníssimos até os nossos lares, até os nossos entes queridos que lá estão, onde quer que se encontrem. Que essas bênçãos possam ser levadas para todos os lugares onde clama a vossa presença, o vosso amor, a vossa misericórdia. Um bom domingo a todos. Fiquemos todos em paz.